Mas bom, dando continuidade ao nosso curso de eletromagnetismo, tendo em vista que nas últimas aulas eu cheguei a construir com vocês a lei de Faraday, que nos passa qual que é o comportamento não eletrostático do campo elétrico, e que eu cheguei a resolver dois exemplos com vocês de cálculo do campo elétrico via lei de Faraday, que eram problemas com alto grau de simetria. Agora eu queria discutir com vocês uma aula bem rápida, vocês vão ver que o tempo dela é bem menor com relação à média das aulas desse curso. Eu queria discutir com vocês um pouquinho sobre a, entre aspas, lei de Biot-Savart para o campo elétrico. De forma geral, esse tópico daqui ele é passado batido nos cursos de eletromagnetismo. Não é todo professor que passa essa tal lei de Biot-Savart, entre aspas, para o campo elétrico. Porém, eu queria abordar esse tópico aqui no nosso curso de eletromagnetismo por dois motivos. Primeiro deles, porque esse tópico não é um tópico nem longo, nem muito complexo. Então eu acho que a gente não perde muito e nem complexifica muito a discussão abordando esse tópico aqui. E segundo, porque eu acho que se eu não passasse ele aqui, eu estaria meio que quebrando uma certa metodologia que eu segui com vocês ao longo do curso. Se vocês forem reparar, olha só, esse é o nosso terceiro tópico geral abordado aqui no curso de eletromagnetismo, certo? O nosso primeiro foi eletrostática, o nosso segundo foi magnetostática e o nosso terceiro é campos elétricos de origem não eletrostática. Certo? Depois, e aí no nosso 10º capítulo eu vou chegar a abordar com vocês os campos magnéticos não magnetostáticos, digamos assim. Se vocês forem voltar nas aulas de eletrostática e nas aulas de magnetostática, vocês vão ver que a gente sempre construía duas maneiras de se resolver os campos elétricos e os campos magnéticos naqueles contextos. No caso, a gente tinha uma expressão geral, que a gente obtinha os campos via integração, que poderia ser usado para os casos com simetria ou não, era uma solução geral, e a gente também tinha a resolução via as equações integrais mesmo, seja a lei de Gauss, seja a lei de Ampère, que para problemas com alto grau de simetria a gente conseguia, a partir das leis integrais, resolver o campo magnético. Se vocês forem reparar a construção que a gente fez aqui nessa nossa 8ª aula de indução eletromagnética, eu só mostrei para vocês como é que faz para calcular o campo elétrico para situações com alto grau de simetria, porque os exemplos que a gente calculou utilizavam diretamente a lei de Faraday, que é uma lei integral, e precisavam ser problemas com alto grau de simetria. Então vem a pergunta natural: e se o meu problema não tiver um alto grau de simetria? Se ele for simétrico, ou talvez se não for simétrico, como é que eu faço para calcular? Diretamente para a lei de Faraday não dá, porque ela é uma lei integral e a gente utiliza as leis integrais para determinar a solução de problemas com alto grau de simetria. Então percebe que existe um buraco normalmente na ementa de um curso de eletromagnetismo, pelo fato de que nem sempre é abordado como é que a gente faz para obter o campo não eletrostático, o campo elétrico não eletrostático, para situações que não têm um alto grau de simetria. E aí que surge esse tópico, a entre aspas, lei de Biot-Savart para o campo elétrico. O que eu estou chamando aqui dessa lei de Biot-Savart é simplesmente como é que a gente faz para calcular o nosso campo elétrico, para situações que o campo é não eletrostático, a partir de integrações. Ok? Da mesma forma que a gente tinha a lei de Biot-Savart, no caso do campo magnético, da mesma forma que a gente tinha a lei de Coulomb, no caso lá da eletrostática. Não existe um nome específico para essa lei, igual existia, lei de Biot-Savart ou lei de Coulomb. Por isso que eu estou chamando aqui de lei de Biot-Savart entre aspas. Eu imagino que essa possibilidade de se obter uma expressão para o campo elétrico não eletrostático, a partir de uma analogia com a lei de Biot-Savart, já esteja no imaginário de alguns de vocês, pelo fato de que no último exemplo, nos últimos exemplos que eu calculei com vocês, o exemplo 2 e 3, que a gente calculou o campo elétrico nessa nossa aula de indução, eu cheguei a falar com vocês que existe realmente uma analogia entre a magnetostática e a parte do campo elétrico de origem não eletrostática. E eu vou usar exatamente essa analogia de forma bem rápida só para mostrar para vocês qual que é essa integração. Eu não vou calcular campos elétricos com vocês via integração direta, ok? Mas eu gostaria de pelo menos colocar a expressão para vocês verem que sim, é possível determinar o campo elétrico para situações que não possuam um alto grau de simetria com toda a ementa que a gente trabalhou no curso de eletromagnetismo, mesmo que normalmente esse tópico não seja abordado. Pois bem, qual que é a ideia aqui? A ideia é a seguinte: para que a gente consiga determinar qual que é o campo elétrico de origem não eletrostática, o que a gente está buscando é basicamente a solução do campo elétrico para duas equações. A primeira delas é a lei de Faraday, integral de E dl em um certo circuito fechado C. Vai ser igual a menos integral de del B del T dA, calculado na superfície na qual essa curva daqui é o bordo. Então essa primeira equação, que a gente sempre tem que buscar para poder obter qual que é o campo elétrico de origem não eletrostática. E a segunda equação é qual? É integral de E dA é igual a zero, a lei de Gauss sendo igual a zero na ausência de cargas, porque lembrando, eu estou querendo calcular com vocês o campo de origem não eletrostática. Okay? Se estou querendo calcular o campo de origem não eletrostática, eu vou pegar exatamente a parte do campo elétrico que não é gerado por cargas, que é gerado completamente por variações de campo magnético. Logo, o que eu estou chamando da lei de Biot-Savart, entre aspas, é basicamente qual que é o campo elétrico que obedece essas duas equações. Eu poderia fazer aqui toda uma dedução, porém eu não vou fazê-la. Por quê? Porque a gente já fez uma dedução.
Ok? A gente já deduziu essa expressão no momento que a gente deduziu a lei de Biot-Savart. E a forma que eu vou evidenciar isso é como, vamos lá, né? Qual que eram as equações que definiam o contexto da magnetostática? As equações eram integral de B dl é igual a μ0 vezes a corrente que está passando dentro do circuito, que a gente calcula essa integração, e, né, também integral de B dA, né, fluxo do campo magnético em qualquer superfície fechada é sempre igual a zero. Né? Como o meu objetivo aqui, né, a partir da magnetostática, obter uma tal lei de Biot-Savart, entre aspas, para o campo elétrico, né, eu vou escrever essa expressão da mesma forma que eu tinha feito com vocês no terceiro exemplo. Eu não vou escrever aqui em termos da corrente interna. Por quê? Porque percebam que no caso da lei de Faraday, o lado direito da igualdade envolve um fluxo. Então, para que a analogia aqui ela fique 100%, né, é interessante que a gente escreva o lado direito aqui da igualdade também como um fluxo, né, a partir da nossa densidade de corrente, ok? Só para que a coisa fique certinha. Como nós vimos, né, no contexto da magnetostática, o campo magnético ele pode ser obtido a partir da lei de Biot-Savart. Okay? Como aqui eu escrevi, né, a nossa lei de Ampère em termos do J, okay? Que é mais facilmente identificável, né, com o termo dB/dt da lei de Faraday, eu vou escrever aqui a lei de Biot-Savart. Se vocês se lembrarem, a gente tinha três formas de escrever a lei de Biot-Savart, uma delas para densidades superficiais, outra para densidades volumétricas de corrente e outras para corrente de fato, né, I. Então aqui, né, como a gente está escrevendo em termos do J, eu vou escrever, né, a nossa forma, a nossa lei de Biot-Savart em termos do J. Como é que ela era? Ela era μ0 dividido por 4π, integral de J, né, de R. Aqui eu vou escrever bonitinho, né, J de R', J de R', produto vetorial com R chapéu, dividido por R quadrado, integrado no volume. No caso, a ideia dessa expressão era, a gente tem aqui uma certa região que possui densidade de corrente, ok? Uma certa região que possui J, e aí a gente quer saber qual que é o campo magnético em uma região, né, qualquer do espaço, né? Como é que a gente faz? A gente fragmenta essa região onde está definido o J em diversas regiõezinhas infinitesimais, cada uma dessas regiõezinhas daqui, né, com um certo volume dV. A partir disso, para cada regiãozinha dV, a gente tem um certo vetor R cursivo que sai dessa regiãozinha dV, né, e vai para o ponto na qual nós estamos querendo calcular o campo magnético, certo? E a partir daí, né, é só calcular essa expressão, ok? Esse J daqui é o J que está aparecendo nesse volumezinho, né? Então aqui ó, nós temos o J nesse volumezinho, o volumezinho, né, e os vetores que separam esse cara do ponto que a gente está querendo calcular. E é só fazer a integração e aí nós obtemos o campo magnético via lei de Biot-Savart. Só relembrando, nós deduzimos essa expressão a partir das leis da magnetostática. Né? Um outro caminho possível que muitas referências colocam eles colocam aqui a expressão da lei de Biot-Savart e aí eles mostram que essa expressão obedece essas duas equações. E aí tá tudo certo, né? Enfim, independente da forma que você quiser fazer, essa expressão é a solução geral dessas duas equações. Agora, como já deve ser claro para todo mundo, principalmente depois de já ter discutido isso nos exemplos, as expressões para o campo não eletrostático, o campo elétrico não eletrostático, são iguais, têm a mesma forma das expressões, né, exatamente da magnetostática. De forma que, se a gente troca E por B, e se a gente troca menos ΔB/ΔT por μ0J, a gente tem uma correspondência, a gente sai de uma equação para outra. Logo, se a gente faz essas assimilações das grandezas do caso magnético para o caso elétrico, a gente vai ter a lei de Biot-Savart, entre aspas, para o campo elétrico. Se as equações são as mesmas, a solução geral para essas equações também tem a mesma cara. Logo, a lei de Biot-Savart para o caso elétrico ela é obtida como? Trocando B por E, né, porque aí trocando de B por E, a gente, né, o lado esquerdo dessas expressões ficam iguais aos lados esquerdos dessas equações daqui, e fazendo a troca, né, de que μ0J, né, vai virar menos ΔB/ΔT. Fazendo essas duas expressões, né, nós temos ali a tal lei de Biot-Savart para o campo elétrico. Por isso que eu coloquei lei de Biot-Savart, inclusive, entre aspas, né? Logo, a nossa lei de Biot-Savart para o campo elétrico vai ser o quê? Olha só, aqui a gente tem μ0J. A gente vai fazer essa troca de μ0J por menos ΔB/ΔT. Né? Consequentemente, como é que a gente faz para calcular o campo elétrico? Ele vale menos 1 sobre 4π, ok? Já trocando o μ0J pelo ΔB/ΔT, com um sinal negativo, por isso tem sinal de menos. Aqui vai ficar integral de, eu vou até escrever aqui, né, de uma forma diferente, vou colocar ΔB/ΔT, produto vetorial com R chapéu dividido por R ao quadrado, todo esse cara daqui integrado no volume. Qual que é o volume que a gente está fazendo a integração? É o volume na qual o J estava definido pela analogia. Né? Então, como é que vale, né? Como é que a gente interpreta essa nossa expressão? Dado que nós temos uma região qualquer do espaço aqui,
que o campo magnético está variando, que existe variação do campo magnético no tempo. O que a gente faz? A gente quer saber o campo elétrico gerado por essa variação de campo magnético nesse ponto do espaço. O que a gente faz? Picota essa região daqui em infinitos pedacinhos infinitesimais, cada um deles com o volume dV. Para cada um desses volumes dVs, né, se eu estou querendo calcular o campo elétrico nesse ponto, a gente pega, né, isso daqui define um certo vetor recursivo, que é esse cara daqui, e aí, claro, é só jogar nessa expressão, né? Para cada pedacinho dV, vai ter um certo valor de ΔB, ΔT, e aqui está o nosso vetor R. Então, né, essa daqui é a nossa expressão, né, a nossa tal lei de Biot-Savart para o campo elétrico. Né? Só repetindo o que eu havia dito, eu não vou, né, calcular o nosso campo elétrico a partir dessa expressão, né, mas eu acho importante colocar essa expressão aqui para mostrar que sim, né, com tudo que a gente discutiu ao longo desse nosso curso de eletromagnetismo, é possível obter uma expressão para o campo elétrico, né, geral, né, de origem não eletrostática a partir de uma integração, ok? Que é essa expressão daqui. E, né, espero que tenha ficado clara a construção.